As violências e solidões são binômios relacionais complexos que exigem precisões, objetividades e reconhecimento das subjetividades de cada um dos múltiplos agrupamentos de indivíduos, como se formatam suas categorizações, como classifica o que é violência, individualismo e solidão, pois essas categorias são variáveis dependentes da aceitação tanto dos autores como das coletividades grupais nos quais os indivíduos estão inseridos e os eventos contextualizadores. A intencionalidade subjetiva relaciona-se com os valores que orientam o sentido de conduta do indivíduo. A subjetividade é relacionada à representação coletiva que há dentro de um contexto. Um ato de violência é sempre uma mediação desses binômios em ação, assim como a interpretação que quem sofreu a ação violenta dá ao fato. A interpretação que de quem sofreu a ação realiza em torno da agressão se faz de acordo com princípios morais construídos dentro de um contexto social em que vive. É dessa maneira que o mesmo ato pode ser, em contexto específico, violento, mas em outro compreendido como uma relação social que não afete o cotidiano do indivíduo. As intencionalidades do indivíduo e dos grupos podem variar de acordo com o contexto no qual eles se inserem. Depende da apreensão coletiva dos indivíduos ou grupos sobre o que seja violência, individualismo e consumo. Atores aprendem essas ideias e valores de acordo com as dinâmicas dos grupos em que estão inseridos. Conclui-se que não há violência e solidão no singular, mas há violências e solidões que precisam considerar os indivíduos em suas ações além do contexto dos grupos nos quais estão inseridos. As violências, os consumismos e as fobias são compreendidos de maneira ampla, visto que todos esses eventos e atos participam das negações de alteridades de outros grupos como sujeitos constituintes de determinadas e específicas sociabilidades. As violências, os consumismos e as fobias são atos violentos e fóbicos na medida em que negam a um ou mais indivíduos ou grupos as normas estabelecidas pela representação coletiva no contexto de um determinado grupo que são compartilhados por todos. Quando falamos em normas, não me refiro a normas legais estatutárias de uma instituição ou do Estado. Essas normas são as dos contextos informais dos múltiplos grupos com os quais os indivíduos interagem. Considero nessa reflexão violências, individualismos fóbicos e consumismos hedonistas e lúdico-narcísicos como alteridade desconsiderada, que não reconhece outros indivíduos ou grupos, a não ser como objetos de consumo descartáveis que serão refugados pelos extermínios e abandonos, como se não fossem sujeitos sociais e humanos. São objetos de consumo e satisfação de desejos voláteis e imediatos, que negam as interações sociais, pois os outros são sempre descartáveis ou perigosos. As violências, solidões, individualismos fóbicos e consumismos hedonistas são construções sociais dos novos em continuada mutação no tempo presente. No agora, a participação nas interações dos indivíduos é valorada no âmbito exclusivo de suas sociabilidades específicas e autoconcentradas. Autoconcentradas em si mesmo ou nos grupos a que pertencem. As sociabilidades são estruturadas a partir de uma finalidade de agregação que desconsidera os comportamentos e valores dos outros sociais. Em termos clássicos, as sociabilidades estavam estritamente ligadas a uma livre participação dos valores sociais. Liberdade, convivência, reconhecimento de um ou mais indivíduos, sendo garantida ao mesmo tempo a mesma liberdade de participação de outros indivíduos ou grupos. Dessa forma, a sociabilidade envolve uma construção que tem como pressuposto uma ação que leva em consideração o outro. A sociabilidade é uma alteridade. O reconhecimento do outro é um condicionante para a vida social. E aí, pessoal, o que achou desse texto? Bem denso, né? Mas traz assim bastante coisas para a gente refletir e pensar sobre essa realidade, como a sociedade pode ser tão perversa, né? Então deixe aí para sua reflexão, espero que tenha gostado. Se curtiu, deixe seu joinha. Agradeço muito por estar comigo até aqui. Valeu, obrigado.